A garçonete é demitida por erro, mas o milionário a persegue na parada de ônibus. Lisandra olhou para a porta do restaurante, suas mãos trêmulas segurando a bandeja vazia. Um momento, apenas um único instante de confusão, e tudo havia mudado. A conta estava errada, gritou o cliente. E assim, como um efeito dominó, sua vida desmoronou. A gerência não quis ouvir sua versão. Foi demitida na mesma hora. Coração apertado, saiu sob os olhares curiosos dos colegas. O clima no ar era pesado. Como se todos soubessem que a queda dela poderia ser a próxima. Agora, esperava o ônibus na parada. O céu cinzento parecia refletir seu estado emocional. As gotas de chuva começavam a cair, e ela se abraçou em busca de consolo. Sentia-se perdida. A multidão passava apressada, ignorando sua tristeza. Mas um dos rostos da multidão a encarou. Era ele, um homem alto e charmoso, com um sorriso que poderia iluminar a cidade inteira. Rafael. Ela o reconheceu. Ele havia estado no restaurante no dia do seu desastre. Oi, você precisa de ajuda? Ele perguntou sem cerimônia. Surpresa, Lisandra hesitou. Ele parecia genuíno. Contou sua história, cada detalhe escorrendo como lágrimas. A demissão, a dor da rejeição, a incerteza do futuro. Rafael a ouvia atentamente, como se suas palavras fossem questões de vida ou morte. Você não merece isso. Posso te ajudar a recomeçar, disse ele, com um brilho nos olhos que a deixou desconcertada. Havia uma promessa ali, mas também um halo de mistério. Por que ele se importava tanto? Lisandra não sabia se podia confiar. Havia algo nas dobras do sorriso dele que dizia para ela ter cautela. Eles conversaram por um tempo. A chuva começou a cair mais forte. Mas, curiosamente, as gotas pareciam distantes, como se houvesse uma bolha em torno deles. Rafael informou que era empresário e tinha conexões em vários lugares. Com um empurrãozinho, você pode dar a volta por cima. Mas por que ele estava tão interessado na vida dela? De repente, um homem surgiu do nada, com a expressão fechada. Rafael, o que você está fazendo aqui? Perguntou o recém-chegado, olhando de Lisandra para Rafael. Havia uma tensão no ar, palpável, como cordas de violão prestes a se romper. Nada, apenas ajudando uma amiga. Lisandra, essa é um amigo meu. O tom de Rafael mudou. Ele parecia inquieto. O amigo arregalou os olhos, como se soubesse algo que Lisandra não fazia ideia. Cuidado com quem você confia, sussurrou o homem, antes de se afastar. A cabeça de Lisandra girava. Quem era esse homem? O que ele sabia? Rafael estava começando a parecer mais obscuro do que antes. As promessas de ajuda começavam a se misturar com um sentimento de alerta crescente. Ele pode trazer mais problemas, pensou ela, enquanto Rafael tentava acalmá-la com palavras doces. Mas, no fundo, algo dentro dela se perguntava. O que ele realmente queria? A tempestade se aproximava, mas a confusão em seu coração era maior. Ela estava prestes a se afundar em um novo mundo, mas, ao mesmo tempo, o medo da traição se enraizava. O ônibus ainda não chegara e Lisandra sabia que, ao final daquela conversa, as chances de um futuro claro pareciam desmoronar como sua antiga vida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lisandra sentiu uma onda de frio na espinha, enquanto o homem que apareceu, com um olhar sério, a analisava. Cuidado com quem você confia. Suas palavras ecoaram na mente dela. Rafael tentou manter a compostura, mas a tensão entre os dois era palpável. Um segundo parecia uma eternidade. Ela queria perguntar, mas sua voz falhou. A chuva caía cada vez mais forte, os pingos batendo no chão como se quisessem alertá-la.
Rafael, percebendo sua inquietação, se virou para o amigo. Deixa pra lá, Léo. Tá tudo bem aqui. Disse ele, com um sorriso forçado que não convenceu ninguém. Foi aí que Lisandra percebeu uma coisa estranha no olhar de Léo. Havia escolhas não ditas, segredos escondidos que pulsavam entre eles. O desconforto era quase físico. Por que você está aqui, então? Lisandra não pôde deixar de interrogar, a coragem crescendo dentro dela. Rafael desviou o olhar por um instante, e aquele simples gesto fez seu coração acelerar. Por um momento, ela achou que ele poderia estar mentindo. Léo a observava com um ar de conhecimento que a deixou desconfortável. Do nada, um grito cortou a chuva. Fogo! Tem fogo! Lisandra se virou na direção do barulho. Uma fumaça preta começou a subir do lado da rua. Pessoas começaram a correr, e a cena se transformou em um caos. O ônibus que esperava parecia longe agora, envolto na confusão. Um homem que estava perto da parada desmaiou, e Lisandra sentiu seu estômago revirar ao ver o pânico tomar conta do lugar. Rafael, o que está acontecendo? Lisandra gritou, sua voz se perdendo na confusão. Ele olhou para ela, seus olhos cheios de determinação, e puxou-a para perto. Preciso que você confie em mim. Temos que sair daqui. Mas como ela poderia confiar em alguém que parecia ter uma ligação misteriosa com Léo? Ouviam a gritos e o cheiro de fumaça a envolveu, causando uma sensação de sufocamento. Rafael a guiou, mas a bruma da fumaça e o tumulto tornaram tudo confuso. Para onde estamos indo? Lisandra perguntou, sua voz tremendo. Rafael não respondeu, apenas puxou-a mais rápido. Desviaram-se de um grupo de pessoas em pânico e Lisandra sentiu seu coração batendo mais rápido do que nunca. Ao olhar para trás, viu Léo ainda parado, mas agora com uma expressão intensa, preocupado. Ele não parecia preocupado apenas com o fogo. Havia algo mais. Quando finalmente alcançaram um beco, Rafael apressou contra a parede, suas mãos em seus ombros. Lisandra, precisamos falar, ele disse, a urgência em sua voz. Mas antes que pudesse continuar, Léo apareceu do nada, respirando pesado. Você não deveria tê-la puxado para cá, Rafael. Ele estava quase ofegante. Ela não faz parte disso. O que quer que isso fosse, o instinto de Lisandra alertava. Ela estava novamente perdida no meio de mistérios e promessas vacilantes. O que vocês estão escondendo de mim? Sua voz subiu em um misto de medo e raiva. Os olhos de Rafael se estreitaram. Lisandra, você precisa saber a verdade. Então, uma sirene de polícia ecoou pelos arredores, mas a atenção dela estava centrada nos dois homens diante dela. Rafael estava prestes a revelar algo, algo que poderia mudar tudo. A verdade estava prestes a ser exposta, e uma parte dela queria fugir, mas outra parte estava intrigada, com um nó na garganta. É sobre sua demissão. Rafael começou, mas as palavras dele foram interrompidas por uma explosão à distância. O barulho retumbou, fazendo Lisandra se encolher. E naquele instante, entre a fumaça e as chamas, chegou à conclusão de que tudo o que ela conhecia poderia ser uma fraude. As palavras de Rafael pairavam no ar, a resposta mais próxima da verdade, mas também o maior mistério que ela poderia enfrentar. Poderia delegar sua vida a alguém que de repente parecia tão distante? Enquanto a confusão crescia, o único pensamento que ecoava na mente de Lisandra era: como ela poderia confiar em alguém que a trazia para este caos? Lisandra estava paralisada, o coração batendo como um tambor em sua alma. As palavras de Rafael tremiam no ar, carregadas de um peso que ela não conseguia decifrar. O caos ao redor parecia se esfumar, como se nada mais importasse além da tensão palpável entre eles. Mas então, o barulho de uma explosão distante fez seus nervos se acenderem. As chamas dançaram nas sombras, a fumaça se acumulou e um grito ecoou, cortando o pânico que a cercava. Fogo! Fogo! Lisandra se virou desorientada, seu olhar perdido entre os rostos da multidão. O terror tomava conta. Gritos e correria em sua volta, mas seu foco estava nos homens diante dela. O que está acontecendo, Rafael?
Ela não sabia se ele poderia responder ao mesmo tempo em que o mundo desmoronava. Mantenha calma. Temos que sair. Rafael puxou ainda mais para perto, os olhos aflitos, mas Lisandra encontrou um fio de resistência dentro de si. Mas como posso confiar em você? Pela primeira vez, a dúvida na voz dela foi mais forte que o medo. E se eu te dissesse que tudo foi um plano? A voz de Leo cortou o ar, carregada de um peso que paralisou Lisandra. Ela olhou para ele, esperando entender. E se eu te contar que a sua demissão não foi por acaso? Alguém armou tudo isso. Lisandra ficou sem palavras. O que ele queria dizer com isso? Ela olhou para Rafael em busca de respostas, mas o homem ao seu lado estava em silêncio, uma sombra de dúvida na expressão. O quê? O que você quer dizer, Leo? O medo tomou conta de seu corpo, um frio gélido que a deixou tensa. É tudo parte de um joguinho muito maior, Lisandra. Você está mais envolvida do que imagina, Leo disse. E algo em seu tom fez o coração dela disparar. Rafael a mantinha presa, mas a tensão já não era mais apenas entre eles. A demissão foi apenas o início, e agora eles estão vindo. Atrás de você. De repente a expressão de Rafael mudou. O medo no seu olhar se transformou em determinação. Lisandra, você precisa acreditar em mim. Eu não estou aqui para fazer mal. Eu sou parte de algo maior, sim, e preciso da sua ajuda. Não é só sua vida que está em risco, mas a de todos nós. Ela prendeu a respiração, cada palavra dele pesando como âncoras. O que você está dizendo? Ajudar como? O que está acontecendo aqui? O caos lá fora se tornava um eco distante. Mas as palavras de Rafael e Leo estavam perigosamente próximas, como um abismo que ela estava prestes a cair. O que você não sabe é que seu antigo chefe não era só um chefe. Ele está na jogada, Lisandra, e todo esse palco de demissão e pânico foi montado para te silenciar. Leo disse, a voz temendo como se cada sílaba fosse uma revelação devastadora. Lisandra observou os dois homens com a mente confusa. Esse tempo todo, ela estava no meio de uma trama maior do que seu mundo simples de garçonete. O que você quer de mim? Perguntou, a voz fraca e os joelhos quase cedendo sob o peso da verdade que a esmagava. Rafael se inclinou um pouco mais perto, seu olhar fixo nela. Queremos que você nos ajude a desmascarar o que está acontecendo. Você é a chave, Lisandra. Sem você, tudo está perdido. Quando ele terminou, a sirene da polícia aumentou. Uma onda de gravidade envolveu a cena, e Lisandra se viu em um jogo de gato e rato. Então, uma nova explosão irrompeu por trás deles. A luz das chamas iluminou o rosto de Lisandra, e em um momento de pânico, ela se virou. O caos voltou com força total. As pessoas gritando, correndo e mais fumaça tomando conta. Mas uma coisa a atingiu em cheio. Leo. Na confusão, ela deu um passo em direção a ele. A instintiva necessidade de descobrir a verdade, mais forte que o medo. Mas quando seus olhares se encontraram, algo no fundo dos olhos dele fez seu estômago revirar. Você não tem ideia do que realmente está acontecendo, Lisandra. Acredite em mim, eles nunca pararão até que você... Uma nova explosão, dessa vez mais perto, interrompeu suas palavras. O chão sob seus pés tremeu e a realidade se distorceu. Quando os destroços começaram a cair, Lisandra se jogou para o lado. Mas enquanto se levantava, uma nova imagem atravessou sua mente. Leo, de repente, se tornou um aliado improvável, mas também uma ameaça silenciosa. E ali, no epicentro de todo aquele horror, Lisandra percebeu. Nada voltaria a ser como antes. Ela estava cercada, e sua vida havia se transformado em uma complexa teia de traições e segredos. O que mais ela estaria prestes a descobrir? O que Leo sabia que poderia virar tudo do avesso? Antes que pudesse articular uma pergunta, a sirene da polícia se aproximou, e Lisandra ficou paralisada. Estaria ela prestes a ser capturada ou finalmente conseguiria escapar daquele pesadelo? A única coisa que sobrou para ela foi a dúvida. Em quem realmente poderia confiar? Lisandra estava paralisada, o coração batendo como um tambor em sua alma.
As palavras de Rafael tremiam no ar, carregadas de um peso que ela não conseguia decifrar. O caos ao redor parecia se esfumar, como se nada mais importasse além da tensão palpável entre eles. Mas então, o barulho de uma explosão distante fez seus nervos se acenderem. As chamas dançavam nas sombras, e a fumaça começava a se acumular, cortando a visão e o ar. Lisandra, você precisa. Rafael começou, mas a frase se perdeu na confusão. Gritos, pessoas correndo. O calor das chamas podia ser sentido à distância. A adrenalina subia à medida que o medo invadia seu corpo. Como ela poderia confiar em Rafael? Mas não teve tempo para pensar. Uma nova explosão fez a terra tremer, e tudo ao seu redor virou um turbilhão. Vamos, precisamos sair. Rafael puxou Lisandra em direção a um beco, mas seu impulso para seguir era interrompido por Léo. Ele parecia mais próximo, mais intenso. O olhar no rosto dele estava entre a urgência e uma conhecida determinação. Ele não é quem você pensa, Lisandra. Confie em mim. As palavras de Léo a atingiram como um soco. O que ele estava tentando dizer? Rafael ainda assegurava, mas Lisandra sentia a força da dúvida crescendo. Então, sem aviso, Léo se virou e começou a correr na direção oposta. Léo, não! Ela gritou, tentando entender o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse dar um passo, algo a fez parar. Uma série de raios cortou o céu. A luz refletiu dentro do beco, e uma figura emergiu, envolta em fumaça. Era um homem de terno escuro. Um sorriso enigmático apareceu em seu rosto. Lisandra o reconheceu imediatamente. Era seu antigo chefe, Armando, o homem que havia demitido. Mas ele não estava apenas ali. Ele parecia diferente, mais ameaçador. Lisandra! Ele gritou, a voz carregada de um tom de controle. Você não conseguiu entender o que aconteceu. Isso tudo foi por sua causa. As palavras dele a congelaram. Como você? Ela começou, mas as interrupções tornaram-se comuns naquele caos. Você estava cada vez mais perto da verdade. O que você não percebeu é que a demissão foi a menor de suas preocupações. Eles estão atrás de você, e eu não posso protegê-la mais. A verdade é que o que quer que você tenha descoberto foi mais perigoso do que você imagina. Um arrepio percorreu sua espinha. Léo tinha razão. Havia algo muito mais sombrio em andamento. E Rafael? O que ele tinha a ver com tudo isso? A confusão estampada em seu rosto agora parecia um enigma intrincado. Ele se virou para ela, um lampejo de preocupação nos olhos. Lisandra, temos que ir agora. O tempo estava se esgotando, e enquanto os gritos e o caos aumentavam, Lisandra sentiu que a única saída estava na confiança. Qual é a verdade, Armando? O que você está escondendo? O desespero pulsava em sua voz. Você precisa saber que nem todo mundo que parece amigo realmente é. Rafael está em meio a tudo isso. Ele é a chave para o quê? Aconteceu, mas ao mesmo tempo é uma ameaça. O olhar de Armando era intenso, mas a expressão de Rafael continuava arraigada em um mistério. Nesse instante, uma nova explosão ecoou, mais perto do que antes. O chão tremeu e Lisandra sentiu a adrenalina disparar. Dizer a verdade tinha um preço. Todos ao redor estavam em pânico, mas ela sentia que o verdadeiro terror estava embaixo da superfície. Rafael, parecendo mais uma torre de controle do que um amigo, puxou Lisandra na direção de um lado do beco. Lisandra, ele mente para você. Ele quer que você fique aqui enquanto tudo desmorona. Vamos, confie em mim. O tumulto em sua voz ecoava a urgência da situação, mas a confusão a deixava ainda mais perdida. E se você estiver mentindo? E se você estiver me colocando em mais perigo? Ela hesitou, analisando cada passo que poderia dar. A lealdade brotava no ar como uma neblina. Mas antes que pudesse decidir, Léo apareceu novamente, ofegante e com uma expressão de terror genuíno. Eles estão aqui! Lisandra, eles chegaram!
Ele a puxou para um canto, os olhos arregalados. Rafael estava logo atrás, e o confronto parecia inevitável. A tensão explodiu com a chegada de um grupo de homens armados, surgindo das sombras e cercando o beco. O que quer que estivesse acontecendo agora se tornava uma armadilha mortal, e Lisandra percebeu. Ela estava no centro de algo que nunca pôde imaginar. A verdade que tinha buscado a vida inteira estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? Ela se viu cercada, e tudo o que restou foi uma pergunta que a atormentou. Em quem ela realmente poderia confiar? Lisandra estava paralisada, o coração batendo como um tambor em sua alma. As palavras de Rafael tremiam no ar, carregadas de um peso que ela não conseguia decifrar. O caos ao redor parecia se esfumar, como se nada mais importasse além da tensão palpável entre eles. Mas então, o barulho de uma explosão distante fez seus nervos se acenderem. As chamas dançavam nas sombras, e a fumaça começava a se acumular, cortando a visão e o ar. "Lisandra, você precisa!" Rafael começou, mas a frase se perdeu na confusão. Gritos, pessoas correndo. O calor das chamas podia ser sentido à distância. A adrenalina subia à medida que o medo invadia seu corpo. Como ela poderia confiar em Rafael? Mas não teve tempo para pensar. Uma nova explosão fez a terra tremer, e tudo ao seu redor virou um turbilhão. "Vamos! Precisamos sair!" Rafael puxou Lisandra em direção a um beco, mas seu impulso para seguir era interrompido por Léo. Ele parecia mais próximo, mais intenso, o olhar no rosto dele estava entre a urgência e uma conhecida determinação. "Ele não é quem você pensa, Lisandra. Confie em mim." As palavras de Léo a atingiram como um soco. O que ele estava tentando dizer? Rafael ainda segurava, mas Lisandra sentia a força da dúvida crescendo. Então, sem aviso, Léo se virou e começou a correr na direção oposta. "Léo, não!" ela gritou, tentando entender o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse dar um passo, algo a fez parar. Uma série de raios cortou o céu. A luz refletiu dentro do beco, e uma figura emergiu envolta em fumaça. Era um homem de terno escuro. Um sorriso enigmático apareceu em seu rosto. Lisandra o reconheceu imediatamente. Era seu antigo chefe, Armando, o homem que havia demitido. Mas ele não estava apenas ali. Ele parecia diferente, mais ameaçador. "Lisandra!" ele gritou, a voz carregada de um tom de controle. "Você não conseguiu entender o que aconteceu. Isso tudo foi por sua causa." As palavras dele a congelaram. "Como você?" ela começou, mas as interrupções tornaram-se comuns naquele caos. "Você estava cada vez mais perto da verdade. O que você não percebeu é que a demissão foi a menor de suas preocupações. Eles estão atrás de você, e eu não posso protegê-la mais. A verdade é que o que quer que você tenha descoberto foi mais perigoso do que você imagina." Um arrepio percorreu sua espinha. Léo tinha razão. Havia algo muito mais sombrio em andamento. E Rafael, o que ele tinha a ver com tudo isso? A confusão estampada em seu rosto agora parecia um enigma intrincado. Ele se virou para ela, um lampejo de preocupação nos olhos. "Lisandra, temos que ir agora." O tempo estava se esgotando, e enquanto os gritos e o caos aumentavam, Lisandra sentiu que a única saída estava na confiança. "Qual é a verdade, Armando? O que você está escondendo?" O desespero pulsava em sua voz. "Você precisa saber que nem todo mundo que parece amigo realmente é. Rafael está em meio a tudo isso. Ele é a chave para o que aconteceu. Mas ao mesmo tempo é uma ameaça." O olhar de Armando era intenso, mas a expressão de Rafael continuava arraigada em um mistério. Nesse instante, uma nova explosão ecoou, mais perto do que antes. O chão tremeu, e Lisandra sentiu a adrenalina disparar. Dizer a verdade tinha um preço. Todos ao redor estavam em pânico, mas ela sentia que o verdadeiro terror estava embaixo da superfície. Rafael,
parecendo mais uma torre de controle do que um amigo, puxou Lisandra na direção de um lado do beco. Lisandra, ele mente pra você. Ele quer que... Você fique aqui enquanto tudo desmorona. Vamos, confie em mim. O tumulto em sua voz ecoava a urgência da situação, mas a confusão a deixava ainda mais perdida. E se você estiver mentindo? E se você estiver me colocando em mais perigo? Ela hesitou, analisando cada passo que poderia dar. A lealdade brotava no ar como uma neblina. Mas antes que pudesse decidir, Léo apareceu novamente, ofegante e com uma expressão de terror genuíno. Eles estão aqui, Lisandra! Eles chegaram! Ele a puxou para um canto, os olhos arregalados. Rafael estava logo atrás, e o confronto parecia inevitável. A tensão explodiu com a chegada de um grupo de homens armados, surgindo das sombras e cercando o beco. O que quer que estivesse acontecendo agora se tornava uma armadilha mortal, e Lisandra percebeu. Ela estava no centro de algo que nunca pôde imaginar. A verdade que tinha buscado a vida inteira estava prestes a ser revelada, mas a que custo? Então, subitamente, um barulho ensurdecedor invadiu o ar. Era um disparo. Lisandra virou-se rapidamente e viu Rafael cair. O mundo girou. O impacto da bala era real. A gravidade do momento a esmagava. O tempo parecia parar. O olhar dos olhos de Rafael diminuiu, perdendo todo o seu brilho. Naquele instante, Lisandra sentiu que tudo se desmoronava. Rafael! Ela gritou, correndo em direção a ele. Léo a puxou de volta. Não! Fique atrás de mim! Mas ela não conseguia ouvir. O que estava acontecendo? A imagem de Rafael no chão, a expressão aterrorizante, desmascarava a confiança que ela tinha nele. Mas o mais chocante ocorreu a seguir. Enquanto Lisandra tentava alcançar Rafael, Armando sorriu de novo. Você devia ter ouvido, Lisandra. O jogo acabou. E você, com um gesto rápido, ele revelou um distintivo escondido. Você está presa. A verdade caiu sobre ela como um peso insuportável. Rafael não era só um empresário bondoso. Ele estava ali para uma missão. Uma missão que a envolvia de um jeito que Lisandra nunca imaginou. E então, uma pergunta ecoou na mente dela. Quanto disso tudo era realmente um jogo? Ela olhou para os dois homens, um caído e outro triunfante, e percebeu que a linha entre amigo e inimigo nunca fora tão tênue. Agora, no olho do furacão e com a vida de Rafael em risco, Lisandra percebeu que a verdade era um labirinto de mentiras. A única coisa que restava era uma escolha. O que ela faria em seguida? Como poderia confiar no mundo se ninguém era quem parecia? E, acima de tudo, quem realmente estava no comando dessa trama? Lisandra estava paralisada, o coração batendo como um tambor em sua alma. As palavras de Rafael tremiam no ar, carregadas de um peso que ela não conseguia decifrar. O caos ao redor parecia se esfumar, como se nada mais importasse além da tensão palpável entre eles. Mas então, o barulho de uma explosão distante fez seus nervos se acenderem. As chamas dançavam nas sombras e a fumaça começava a se acumular, cortando a visão e o ar. Lisandra, você precisa! Rafael começou, mas a frase se perdeu na confusão. Gritos. Pessoas correndo. O calor das chamas podia ser sentido à distância. A adrenalina subia à medida que o medo invadia seu corpo. Como ela poderia confiar em Rafael? Mas não teve tempo para pensar. Uma nova explosão fez a terra tremer, e tudo ao seu redor virou um turbilhão. Vamos, precisamos sair! Rafael puxou Lisandra em direção a um beco, mas seu impulso para seguir foi interrompido por Léo, que parecia mais próximo. E, intenso do que nunca. O olhar no rosto dele estava entre a urgência e uma determinação assustadora. Ele não é quem você pensa, Lisandra. Confia em mim. As palavras de Léo eram soco no estômago dela. O que ele estava tentando dizer? Rafael ainda a segurava, mas a dúvida crescia como uma sombra. Então, sem aviso, Léo se virou e começou a correr na direção oposta. Léo, não! Ela gritou, tentando entender o que estava acontecendo.
Mas antes que pudesse dar um passo, algo a fez parar. Uma série de raios cortou o céu. A luz refletiu dentro do beco e uma figura emergiu, envolta em fumaça. Era um homem de terno escuro. Um sorriso enigmático surgiu em seu rosto. Lisandra o reconheceu. Era Armando, o homem que havia a demitido. Mas ele não estava apenas ali. Ele parecia diferente, mais ameaçador. Lisandra, ele gritou, com um tom de controle. Você não conseguiu entender o que aconteceu. Isso tudo foi por sua causa. As palavras dele a paralisaram. Como você? Ela começou, mas Armando a interrompeu. Você estava cada vez mais perto da verdade. O que não percebeu é que a demissão foi a menor de suas preocupações. Eles estão atrás de você e eu não posso protegê-la mais. O que quer que você tenha descoberto é mais perigoso do que imagina. Arrepio percorreu sua espinha. Leo estava certo. Havia algo muito mais sombrio em andamento. E Rafael, o que ele tinha a ver com tudo isso? A confusão estampada em seu rosto agora parecia um enigma. Ele se virou para ela, um lampejo de preocupação nos olhos. Lisandra, temos que ir agora. O tempo se esgotava. Nos gritos e no caos, a única saída parecia estar na confiança. Qual é a verdade, Armando? Que você está escondendo? O desespero pulsava na voz dela. Nem todo mundo que parece amigo é um aliado, Lisandra. Rafael está em meio a tudo isso e, ao mesmo tempo, é uma ameaça. O olhar de Armando era intenso, mas a expressão de Rafael mantinha um mistério. Então, uma nova explosão ecoou, mais perto do que antes. O chão tremeu e Lisandra sentiu a adrenalina aumentar. Dizer a verdade parecia ter um preço. O medo a paralisava. Rafael puxou Lisandra na direção de um lado do beco. Lisandra, ele mente. Ele quer que você fique aqui enquanto tudo desmorona. Vamos, confie em mim. Lisandra hesitou, a lealdade parecendo clara como um nevoeiro. Mas antes que pudesse decidir, Leo apareceu novamente, ofegante e com uma expressão de terror genuíno. Eles estão aqui! Lisandra, eles chegaram! Ele a puxou para um canto. Rafael estava logo atrás e o confronto parecia iminente. A tensão explodiu quando um grupo de homens armados surgiu das sombras, cercando o beco. O que quer que estivesse acontecendo agora parecia uma armadilha mortal. A vida de Lisandra virou um emaranhado de intrigas. A verdade que buscava estava prestes a ser revelada. Mas a que preço? Então, um som ensurdecedor cortou o ar. Um disparo. Ela virou e viu Rafael cair. O mundo girou. O impacto da bala era real. O peso do momento esmagador. O olhar nos olhos de Rafael se apagou e Lisandra sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Rafael! Ela gritou, correndo em direção a ele. Leo a puxou de volta. Não, fique atrás de mim! O pânico tomava conta. Lisandra não conseguia olhar para Rafael. A conexão que tinham a fazia sentir que ela estava perdendo uma parte de si mesma. Mas o mais chocante ocorreu em seguida. Enquanto Lisandra tentava alcançar Rafael, Armando ofereceu um sorriso maligno. Você não ouviu? O plano era salvar ela, mas agora... Ele se virou para a multidão e ergueu as mãos. Ouvinte, tudo isso desmoronou. A verdade é que o que você não sabia é que Rafael era um agente e sua função era te eliminar. Você se tornou um perigo. O mundo de Lisandra desmoronou. Rafael, aquele que parecia ser seu salvador, era, na verdade, seu algoz. A traição cortou mais profundo do que qualquer bala. Agora tudo fazia sentido. As mentiras, as promessas vazias. Ela estava no centro de um jogo muito maior. Uma peça de xadrez em um tabuleiro que mal compreendia. Antes que pudesse processar, Leo gritou. Lisandra, tem um caminho por aqui. Ele a puxou, levando-a para longe dos homens. Mas o cérebro dela estava a uma tempestade. O que mais estava escondido? Quem ela poderia confiar? O caos se instalava.
Mas havia uma pergunta que queimava dentro dela. Qual era a verdade que Rafael não tinha levado a cabo? A única certeza que tinha naquele momento era que tudo estava prestes a mudar, e o conto de fadas que se transformou em pesadelo ainda tinha muito a revelar. Lisandra estava paralisada, o coração batendo como um tambor em sua alma. As palavras de Rafael tremiam no ar, carregadas de um peso que ela não conseguia decifrar. O caos ao redor parecia se esfumar, como se nada mais importasse além da tensão palpável entre eles. Mas então, o barulho de uma explosão distante fez seus nervos se acenderem. As chamas dançavam nas sombras, e a fumaça começava a se acumular, cortando a visão e o ar. Lisandra, você precisa. Rafael começou, mas a frase se perdeu na confusão. Gritos, pessoas correndo. O calor das chamas podia ser sentido à distância. A adrenalina subia à medida que o medo invadia seu corpo. Como ela poderia confiar em Rafael? Mas não teve tempo para pensar. Uma nova explosão fez a terra tremer e tudo ao seu redor virou um turbilhão. Vamos, precisamos sair. Rafael puxou Lisandra em direção a um beco. Mas seu impulso para seguir foi interrompido por Léo, que parecia mais próximo e intenso do que nunca. O olhar no rosto dele estava entre a urgência e uma determinação assustadora. Ele não é quem você pensa, Lisandra. Confie em mim. As palavras de Léo eram um soco no estômago dela. O que ele estava tentando dizer? Rafael ainda assegurava, mas a dúvida crescia como uma sombra. Então, sem aviso, Léo se virou e começou a correr na direção oposta. Léo, não! Ela petou, tentando entender o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse dar um passo, algo a fez parar. Uma série de raios cortou o céu. A luz refletiu dentro do beco e uma figura emergiu, envolta em fumaça. Era um homem de terno escuro. Um sorriso enigmático surgiu em seu rosto. Lisandra o reconheceu. Era Armando, o homem que havia demitido. Mas ele não estava apenas ali. Ele parecia diferente, mais ameaçador. Lisandra! Ele gritou, com um tom de controle. Você não conseguiu entender o que aconteceu. Isso tudo foi por sua causa. As palavras dele a paralisaram. Como você? Ela começou, mas Armando a interrompeu. Você estava cada vez mais perto da verdade. O que não percebeu é que a demissão foi a menor de suas preocupações. Eles estão atrás de você e eu não posso protegê-la mais. O que quer que você tenha descoberto é mais perigoso do que imagina. Arrepio percorreu sua espinha. Léo estava certo. Havia algo muito mais sombrio em andamento. E Rafael, o que ele tinha a ver com tudo isso? A confusão estampada em seu rosto agora parecia um enigma. Ele se virou para ela, um lampejo de preocupação nos olhos. Lisandra, temos que ir agora. O tempo se esgotava. Nos gritos e no caos, a única saída parecia estar na confiança. Qual é a verdade, Armando? O que você está escondendo? O desespero pulsava na voz dela. Nem todo mundo que parece amigo é um aliado, Lisandra. Rafael está em meio a tudo isso e, ao mesmo tempo, é uma ameaça. O olhar de Armando era intenso, mas a expressão de Rafael mantinha um mistério. Então, uma nova explosão ecoou, mais perto do que antes. O chão tremeu e Lisandra sentiu a adrenalina aumentar. Dizer a verdade parecia ter um preço. O medo a paralisava. Rafael puxou Lisandra na direção de um lado do beco. Lisandra, ele mente. Ele quer que você fique aqui enquanto tudo desmorona. Vamos, confie em mim. No que eu vou confiar? Eu... Lisandra hesitou, a lealdade parecendo clara como um nevoeiro. Mas antes que pudesse decidir, Léo apareceu novamente, ofegante com uma expressão de terror genuíno. Eles estão aqui. Lisandra, eles chegaram. Ele a puxou para um canto. Rafael estava logo atrás. E o confronto parecia iminente. A tensão explodiu quando um grupo de homens armados surgiu das sombras, cercando o beco. Lisandra olhou para o grupo, mas então tudo se tornou um borrão. Ela sentiu um puxão nos pulsos. Uma das figuras a segurava, e ela gritou, mas sua voz era abafada pelo estrondo ao redor. Em meio à confusão, Rafael a agarrou e gritou, vá!
Ele hesitou, mas o olhar dele era de desespero. O sussurro dele a guiou. Confie em mim. Nesse instante, ela viu Leo ser jogado para o lado, como se fosse uma boneca de pano. O pânico tomou conta. Não, ela não poderia assistir a isso. As balas zumbiam, ecoando em sua cabeça. Lisandra percebeu que tudo o que conhecia estava prestes a se desfazer. Mas antes que pudesse pensar em outra coisa, sucedeu o impensável. Rafael foi atingido. A bala entrou em seu lado. Ele caiu. Lisandra parou, completamente imóvel. O mundo girou ao seu redor, e algo dentro dela quebrou. Rafael! Ela gritou, correndo em direção a ele. Ela se lançou, seus dedos tocando seu rosto, buscando alguma reação. Os olhos dele estavam cheios de dor, mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais surpreendente. Ele abriu a boca, mas não disse uma palavra. Em vez disso, uma expressão estranha passou pelo seu rosto quando ele finalmente conseguiu murmurar. Lisandra, eu sinto muito. Você não deveria. E a palavra confiar mal escapuliu antes de seus olhos se fecharem. No mesmo momento, Leo se colocou entre Lisandra e os homens armados. Se afastem dela, ele gritou. Mas seu tom estava mais do que apenas defensivo. Havia uma intensidade que Lisandra nunca tinha ouvido antes, como se ele estivesse protegendo-a de algo mais. Então, o que aconteceu a seguir cortou a verdade em 1000 pedaços. Uma mulher surgiu entre os homens armados. Seu rosto não era estranho. Era Sofia, uma amiga de Lisandra do restaurante, que agora segurava uma arma, e seu olhar transparecia algo muito além da amizade. Desculpe, Lisandra, mas você estava no caminho. Ele estava certo em proteger você, porém você nunca deveria saber. Lisandra sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. O quê? Porque Sofia estava ali? Por que estava com eles? As peças começaram a se encaixar em sua mente. Armando, Rafael, Leo e agora Sofia. A verdade surgiu como uma sacudida. Antes que qualquer coisa fizesse sentido, mais tiros ecoaram pelo beco. O caos tomou conta novamente. Lisandra olhou para Rafael, com o coração afundando. Ele estava caído, e agora também tinha que lidar com a traição de sua amiga. A única coisa que restava era um labirinto de mentiras e uma escolha a fazer. Fugir e salvar sua vida, ou ficar e lutar pela verdade que agora ardia dentro dela como chamas. E enquanto a fumaça se espalhava, mais uma questão pulava em sua mente. Até onde Sofia estava disposta a ir para proteger os segredos que agora pareciam impossíveis de descobrir? O amor que ela achava que tinha era agora um nó de enganos. O que deveria ser um resgate se transformou em uma caçada. E com isso, o único pensamento que ecoava era quem realmente eram seus aliados. Lisandra estava paralisada, o coração batendo como um tambor em sua alma. As palavras de Rafael tremiam no ar, carregadas de um peso que ela não conseguia decifrar. O caos ao redor parecia se esfumar, como se nada mais importasse além da tensão palpável entre eles. Mas então, o barulho de uma explosão distante fez seus nervos se acenderem. As chamas dançavam nas sombras e a fumaça começava a se acumular, cortando a visão e o ar. Lisandra, você precisa... Rafael começou, mas a frase se perdeu na confusão. Gritos, pessoas correndo. O calor das chamas podia ser sentido à distância. A adrenalina subia à medida que o medo invadia seu corpo. Como ela poderia confiar em Rafael? Mas não teve tempo para pensar. Uma nova explosão fez a terra tremer, e tudo ao seu redor virou um turbilhão. Vamos, precisamos sair. Rafael puxou Lisandra em direção a um beco, mas seu impulso para seguir foi interrompido por Leo, que parecia mais próximo e intenso do que nunca. O olhar no rosto dele estava entre a urgência e uma determinação assustadora. Ele não é quem você pensa, Lisandra. Confie em mim. As palavras de Leo eram um soco no estômago dela. O que ele estava tentando dizer? Rafael ainda assegurava, mas a dúvida crescia como uma sombra. Então,
Sem aviso, Léo se virou e começou a correr na direção oposta. Léo, não! Ela gritou, tentando entender o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse dar um passo, algo a fez parar. Uma série de raios cortou o céu. A luz refletiu dentro do beco. E uma figura emergiu, envolta em fumaça. Era um homem de terno escuro. O sorriso enigmático surgiu em seu rosto. Lisandra o reconheceu. Era Armando, o homem que havia demitido. Mas ele não estava apenas ali. Ele parecia diferente, mais ameaçador. Lisandra! Ele gritou, com um tom de controle. Você não conseguiu entender o que aconteceu. Isso tudo foi por sua causa. As palavras dele a paralisaram. Como você... Ela começou, mas Armando a interrompeu. Você estava cada vez mais perto da verdade. O que não percebeu é que a demissão foi a menor de suas preocupações. Eles estão atrás de você, e eu não posso protegê-la mais. O que quer que você tenha descoberto é mais perigoso do que imagina. Arrepio percorreu sua espinha. Léo estava certo. Havia algo muito mais sombrio em andamento. E Rafael, o que ele tinha a ver com tudo isso? A confusão estampada em seu rosto agora parecia um enigma. Ele se virou para ela, um lampejo de preocupação nos olhos. Lisandra, temos que ir agora. O tempo se esgotava. Nos gritos e no caos, a única saída parecia estar na confiança. Qual é a verdade, Armando? O que você está escondendo? O desespero pulsava na voz dela. Nem todo mundo que parece amigo é um aliado, Lisandra. Rafael está em meio a tudo isso, e ao mesmo tempo é uma ameaça. O olhar de Armando era intenso, mas a expressão de Rafael mantinha um mistério. Então uma nova explosão ecoou, mais perto do que antes. O chão tremeu, e Lisandra sentiu a adrenalina aumentar. Dizer a verdade parecia ter um preço. O medo a paralisava. Rafael puxou Lisandra na direção de um lado do beco. Lisandra, ele mente. Ele quer que você fique aqui enquanto tudo desmorona. Vamos, confiem. Mim, no que eu vou confiar? Lisandra hesitou, a lealdade parecendo clara como um nevoeiro. Mas antes que pudesse decidir, Léo apareceu novamente, ofegante e com uma expressão de terror genuíno. Eles estão aqui. Lisandra, eles chegaram. Ele a puxou para um canto. Rafael estava logo atrás, e o confronto parecia iminente. A tensão explodiu quando um grupo de homens armados surgiu das sombras, cercando o beco. Lisandra olhou para o grupo, mas então tudo se tornou um borrão. Ela sentiu um puxão nos pulsos. Uma das figuras a segurava, e ela gritou, mas sua voz era abafada pelo estrondo ao redor. Em meio à confusão, Rafael a agarrou e gritou, "Vá!" Lisandra hesitou, mas o olhar dele era de desespero. O sussurro dele a guiou. "Confie em mim." Nesse instante, ela viu Léo ser jogado para o lado como se fosse uma boneca de pano. O pânico tomou conta. Não, ela não poderia assistir a isso. As balas zumbiam, ecoando em sua cabeça. Percebeu que tudo o que conhecia estava prestes a se desfazer. Mas antes que pudesse pensar em outra coisa, sucedeu o impensável. Rafael foi atingido. A bala entrou em seu lado. Ele caiu. Lisandra parou, completamente imóvel. O mundo girou ao seu redor, e algo dentro dela quebrou. "Rafael!" ela gritou, correndo em direção a ele. Ela se lançou, seus dedos tocando seu rosto, buscando alguma reação. Os olhos dele estavam cheios de dor. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais surpreendente. Ele abriu a boca, mas não disse uma palavra. Em vez disso, uma expressão estranha passou pelo seu rosto quando ele finalmente conseguiu murmurar. "Lisandra, eu sinto muito. Você não deveria." E a palavra confiar mal escapuliu antes de seus olhos se fecharem. No mesmo momento, Léo se colocou entre Lisandra e os homens armados. "Se afastem dela!" ele gritou. Mas seu tom estava mais do que apenas defensivo. Havia uma intensidade que Lisandra nunca tinha ouvido antes. Como se ele estivesse protegendo-a de algo mais. Então, o que aconteceu a seguir cortou a verdade em 1000 pedaços. Uma mulher surgiu entre os homens armados. Seu rosto não era estranho. Era Sofia, uma amiga de Lisandra do restaurante, que agora segurava uma arma. E seu olhar transparecia algo muito além da amizade.
Desculpe, Lisandra, mas você estava no caminho. Ele estava certo em proteger você. Porém, você nunca deveria saber. Lisandra sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. O quê? Por que Sofia estava ali? Por que estava com eles? As peças começaram a se encaixar em sua mente. Armando, Rafael, Leo, Sofia. A verdade surgiu como uma sacudida. E então tudo mudou. Antes que Lisandra conseguisse processar, Sofia virou a arma para Rafael, mesmo caída no chão. Você nunca deveria ter se envolvido com ela, Rafael. Você traiu o comando. Foi como um balde de água fria. Espera, o quê? O olhar de Sofia estava frio, sem compaixão, um mar de traição e raiva. Lisandra olhou para Rafael, seus olhos se arregalando. Você sabia tudo isso? As palavras não saíam, e antes que pudesse pensar em mais, Sofia apertou o gatilho. O som foi ensurdecedor. Lisandra sentiu o tempo parar. Rafael? Não! Não! O grito dela ecoou enquanto uma nova explosão de caos explodia ao seu redor. E assim, com a fumaça envolvendo, um novo futuro se revelava. A verdade que Lisandra havia buscado há tanto tempo agora parecia um pesadelo. E a única pergunta que restava era: quem realmente tinha sido seu aliado? E agora, o que ela deveria fazer? Lisandra estava paralisada, o coração batendo como um tambor em sua alma. As palavras de Rafael queimiam no ar, carregadas de um peso que ela não conseguia decifrar. O caos ao redor parecia se esfumar, como se nada mais importasse além da tensão palpável entre eles. Mas então, tudo aconteceu muito rápido. Um disparo ecoou, e Lisandra viu Rafael cair. O mundo ao redor dela girou, e, por um breve instante, o tempo parou. Rafael! O grito dela saiu como um sussurro, a realidade desmoronando ao seu redor. Ela correu, esquecendo de tudo, do perigo, de Sofia, de Leo. Martins precisou de poucos segundos para se dar conta de que tinha que ajudar Rafael. Ele estava no chão, seu corpo curvado, e ela viu o sangue manchar sua camisa branca. Uma dor indescritível tomou conta de Lisandra. Mas enquanto se lançava em direção a ele, a figura de Armando se ergueu no meio do caos. Você não deveria ter se envolvido, Lisandra. Ele riu secamente, o eco de sua voz pairando no ar. Agora você vai entender o que significa fazer parte disso. A perplexidade predominou. O que ele queria dizer? Ela sentia seu coração acelerar, confundindo-se entre a necessidade de ajudar Rafael e o terror que Armando emanava. Mas, antes que pudesse formular qualquer pensamento coerente, o chão começou a tremer sob seus pés. O que vinha a seguir foi um grito estridente que cortou o ar, seguido de uma explosão devastadora. O beco explodiu em chamas. Num claustrofóbico instante de pânico, Lisandra sentiu a adrenalina disparar. O calor intenso a empurrou para trás. Ela se virou para ver Sofia, sua antiga amiga com a arma em mãos, e os olhos brilhavam como se alguém tivesse acendido uma luz fria dentro dela. Desculpe, Lisandra, mas você está no caminho. Então, tudo desmoronou. A explosão não foi apenas uma distração. No pânico, Lisandra viu uma sombra se aproximando. Uma figura familiar. Essa vez com uma expressão ansiosa e desesperada. Era Leo. Lisandra, você precisa correr. É uma armadilha. Mas então, em um movimento rápido, Leo girou e disparou contra Armando. Um som seco cortou a atmosfera. A bala o atingiu em cheio. Mas, em vez de cair, Armando apenas sorriu, como se estivesse à prova de balas. Você acha que pode me derrubar tão facilmente? Ele se virou para Lisandra, os olhos brilhando de uma forma estranha. Você realmente não sabe. Eu sou apenas uma peça nesse jogo. E naquele momento, algo mais surpreendente surgiu. Do fundo do beco, um grupo de homens apareceu. Mas não eram qualquer um. Eram os parceiros de Armando. Homens internos bem cortados, armados e disciplinados. Lisandra ficou paralisada, sentindo que sua visão de mundo começava a desmoronar. Perdoe-me, Lisandra. Armando disse,
apontando o dedo para ela. Você foi uma variável inesperada, mas agora temos que limpar os errados. Você, Rafael, até que o jogo acabe. A confusão tomou conta de Lisandra, e a mente dela gritava por respostas. Léo parecia perder a confiança, olhando em volta, percebendo que as odds não estavam a seu favor. Temos que sair. O lugar vai abaixo. E foi quando uma revelação brutal surgiu. Armando estendeu a mão e a fumaça ao redor de Lisandra começou a se moldar. Com um gesto, ele revelou um pequeno dispositivo. Você é a chave para tudo isso, e eu só estava esperando o momento certo para revelá-la. Lisandra sentiu as pernas fraquejarem. As palavras dele eram um rugido em sua mente. O que ele queria dizer? A realidade dela estava virando uma tortura. Então, um grito cortou o ar, enquanto novos tiros começaram a ser disparados. Todos ao entorno estavam em pânico. O que é isso? Uma parte de Lisandra queria se afastar, correr e se esconder. Mas outra parte dela queria entender, queria lutar. Uma sensação de urgência percorreu seu corpo. Não, 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 o que está acontecendo? A confusão ameaçava engolir tudo. Com determinação, Lisandra olhou nos olhos de Rafael, que estava caindo aos poucos. Eu não vou deixar você aqui. E em um momento de coragem, decidiu correr em direção ao desconhecido. Mas antes que pudesse se mover, sentiu algo trancar seus pés. Olhou para baixo e viu que o chão começava a se abrir, uma fissura a engolindo. A dor afetava tanto seu coração quanto sua mente. Lisandra! A voz de Rafael ecoou, distante, enquanto a explosão consumia tudo ao redor. No último segundo, ela se virou. O que estava prestes a perder poderia ser considerado um alicerce de sua vida. E assim, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava e a fumaça tornava tudo mais denso, a única pergunta que ressoava em sua mente era: quem realmente estava no controle desse jogo? O chão se fechava aos seus pés, e toda a verdade explosiva de sua vida, estava prestes a se revelar. Gástica indesejada, Lisandra sentiu seu coração disparar quando tudo ao seu redor começou a desmoronar. A realidade parecia um pesadelo, cada pedaço arrastando-a para baixo. Ela não podia acreditar que Rafael estava no chão, ferido. A fumaça a envolvia, mas a dor da perda era ainda mais sufocante. Os homens armados avançavam, a voz de Armando cortando o ar. Você nunca deveria ter cruzado o meu caminho. O desprezo em suas palavras a paralisava. Mas a verdadeira traição vinha de Sofia, a amiga que agora estava de arma em punho. A verdade era como uma lâmina, cortando mais fundo do que qualquer bala. O mundo ao redor dela se tornava um borrão, caos e confusão girando como um furacão. Lisandra, corra! Léo gritou, puxando-a, mas ela hesitou. O olhar de Rafael, a dor em seu rosto, a prendia. Não! Ela gritou, quando a percepção de que poderia perder tudo tomou conta de seu ser. As sirenes soavam ao fundo, mas ela não conseguia se mover. Tudo a consumia, o fedor da fumaça, os gritos que ecoavam, a sensação de que a vida que conhecia havia explodido em 1000 pedaços. Justo quando achou que tudo estava perdido, Rafael abriu os olhos, o olhar determinado. Lisandra, você é mais forte do que pensa. Não deixe que eles ganhem. O que ele disse parecia ecoar dentro dela. Uma centelha de esperança em um mar de desespero. Com um impulso estranho, Lisandra decidiu: eu não vou deixar isso acabar assim. Ela olhou uma última vez para Rafael, memorando aquele instante. Se afastou dele, correndo em direção a Léo, enquanto a fumaça se tornava uma cortina negra ao redor deles. Os homens armados estavam desorientados, confusos com os gritos e o pânico que reinava. Lisandra e Léo se moveram como sombras, esquivando-se, fugindo do caos. Mas enquanto corriam, Lisandra sentiu a mão de Léo apertar firmemente seu braço. Você vai ficar bem, eu prometo. Ele parecia genuíno, mas antes que pudesse responder,
Mais um rugido de explosão ecoou e ela se viu jogada ao chão. A dor na perna fez gritar, mas não havia tempo para isso. Com um esforço, ela se levantou, unindo forças. Precisamos sair daqui. A determinação dela era um grito no meio do silêncio ensurdecedor. Com Léo ao seu lado, ela emergiu pela porta dos fundos, os gritos e as chamas desaparecendo à medida que a luz do dia os abraçava. Mas a liberdade tinha um preço. Lissandra olhou para trás e viu o beco, a fumaça subindo. Algo dentro dela se quebra. Tudo não voltaria a ser como antes. Em seu coração, uma certeza se fez. A verdade a seguia. E Armando não desistiria. Mas naquela fração de tempo, o que importava era que estavam vivos. O que faria depois disso? Lissandra sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Vamos procurar ajuda, Léo disse, puxando-a para frente. Ela o seguiu, mas um nítido pensamento pairava. Sua luta mal havia começado. Ali, sob o céu azul, entre a confusão, a história de Lissandra não terminava, apenas começava a navegar pelas sombras da verdade. Quando finalmente se afastaram do caos, Lissandra olhou nos olhos de Léo. Eu preciso saber tudo. A urgência na voz dela era palpável. E o que faremos com Sofia e Armando? Ele balançou a cabeça, determinada a fazer o que era certo, sem se importar com quem estava no caminho. Nós vamos descobrir a verdade. E quando fizermos isso, eles vão se arrepender do dia em que cruzaram nosso caminho. Enquanto o sol se punha, a jornada de Lissandra estava longe de terminar. Armados com esperança e um propósito renovado, eles se uniram para enfrentar os desafios que vinham pela frente. O mundo estava em chamas, mas a chama da determinação em seu coração nunca se apagaria. E assim, a vida de Lissandra se transformava em um novo capítulo, enquanto microfones e câmeras começavam a gravar, oferecendo um brilho de esperança em meio ao caos. O que viria a seguir? Só o tempo diria. Agora, antes que você se apegue a essa história e faça planos para o futuro, preciso que você preste atenção. Este é o seu momento de brilhar. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. E esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Não fique de fora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Vamos interagir. E, se você se importa com amigos que adoram uma boa aventura, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 deles que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Este é o jeito de mostrar que você é um verdadeiro fã.